Boa noite. É sempre um prazer, um carinho retornar aqui a casa. Ainda mais para falarmos a respeito de um tema como o tema de hoje. Vejo rostinhos assim, experientes, outros mais jovens, outros jovens há menos tempo. E eu digo que aqueles que já não têm mais cabelo e estão muito novos, ainda não nasceu o cabelo. Ainda, está para nascer. Né? Bom, o desafio da palestra de hoje é trabalhar exatamente, entender as lições que a vida nos traz. Quando a gente fala de lições, a gente fala de aprendizado. A maioria das vezes, a gente recebe as lições sem ter o aprendizado. Ou seja, as coisas acontecem e a gente acaba não aprendendo. A gente pede para Deus ou para alguém que a gente confie que a gente receba sinais, orientações e tudo aquilo que nós precisamos para melhorar e para nos desenvolver. E quando isso acontece, a maioria das vezes a gente não entende. As coisas passam, a vida vai passando, e quando a gente faz uma linha do tempo, dos 20 aos 40, dos 30 aos 50, dos 60 aos 80, a gente percebe que o corpo envelheceu, a gente evoluiu, a conta bancária está maior ou menor, dependendo da idade das escolhas, mas nós, como pessoas, nem sempre acabamos evoluindo conforme a vida nossa. Então, essas lições que todos os dias nós recebemos, dentro do nosso lar, na rua onde nós moramos, no trabalho ou nas relações que nós temos, elas nos passam desapercebidas porque muitas vezes a gente também não quer enxergar. E quando a gente pede algo para Deus, a gente recebe aquilo que a gente precisa. Na prática, a gente quer conversar com alguém e quer que a pessoa entenda somente da forma como a gente entende que é o certo. É mais ou menos assim que a gente faz com Deus. A gente quer conversar com Ele, pedir para Ele, me ajuda, só que a gente quer a resposta que a gente já tem na cabeça. E muitas vezes essa resposta vem de outras formas, de outras maneiras. E nós acompanhamos muitas situações de felicidade, mas principalmente as situações de tristeza, onde a primeira pergunta que vem à mente é: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que não aconteceu com fulano, com Beltrano, com ciclano? Por que comigo? Por que desta forma e não da outra? Porque eu, que sou uma pessoa do bem, estou aqui sofrendo quando aquele que é do mal, pelo menos que a gente acredita que seja do mal, acaba ganhando uma série de vantagens. Por que acontece comigo? Hoje, mais de 50% das pessoas que trabalham têm processos depressivos. E daqui a uns 10 anos a depressão vai ser a maior doença do século. Um século de tecnologia e de desenvolvimento. Aí voltamos à pergunta: por que comigo? Por que a depressão? Por que a mágoa, o rancor e tantas outras situações? Mas por que comigo? E quando não acontece do jeito que eu imagino que deveria acontecer, eu fico chateado, magoado, me culpo, entro em depressão e por consequência acabo não vendo, não vivendo e não aprendendo aquilo que nós temos para aprender. Aí eu pergunto: o que nos faz diferentes das outras pessoas? Eu me lembro um dia nós saímos da casa espírita, na época que eu morava no Rio de Janeiro, e eu fui de carona com um senhor e uma senhora. Passadas 2 quadras da casa espírita, eles bateram o carro.
Eu, na época, devia ter uns 22 anos, 23 mais ou menos. E aí, tudo bem, eu estava na parte de trás. E a primeira coisa que aquela senhora, nós havíamos acabado de sair da casa espírita, de um trabalho de 2 horas. A primeira coisa que a senhora falou foi: mas nós não temos a proteção da casa, como é que uma coisa dessa acontece com nós? E por que não pode acontecer com nós? Qual é a diferença nossa? Se nós entendemos que Deus é Pai, todos somos filhos dele, que diferença há entre eu, tu ou nós? Nós queremos privilégios, nós lutamos contra os privilégios, mas quando algo acontece conosco, nós queremos ter o privilégio de não passar por aquela dor, ou por aquele sofrer, e por consequência, não ter o aprendizado. Muitas vezes nós passamos a vida inteira fugindo de situações de enfrentamento de conflitos e situações que nos levariam a fazer algo que nos daria um salto na nossa evolução, quando na realidade a gente acaba se escondendo nas nossas desculpas. E sempre pensando, por que comigo? E por que não comigo? Que diferença tem da gente com o outro? Se a própria Constituição brasileira diz que estamos todos iguais perante a lei, imagina a legislação divina. Como que ela vai se desenvolver? Então, se nós entendemos que nós temos uma vida e várias existências, significa dizer que Deus, quando nos criou, semelhantes a Ele em todos os aspectos, Ele não criou os seus preferidos, porque aí não seria Deus. Na sua infinita bondade, grandiosidade, e se um pai e uma mãe têm toda uma preocupação de tratar os filhos da mesma forma, imagina Deus. Imagina o pai dos pais, vamos colocar assim, ou a mãe das mães, ou a forma como a gente quiser chamar Deus, né? E aí quando a gente se depara com uma vida e várias existências, a gente começa a entender o porquê muitas vezes as coisas acontecem. Porque na realidade, como espíritos, nós somos criados e vamos ao infinito. Mas corpo físico, um tempo na espiritualidade e um tempo reencarnados. Até aqui tudo bem? Bom, se eu parto desse pressuposto, e esse intervalo de tempo aqui pode variar de 0 ou 2 dias até 120 anos, que é o que dizem que o nosso corpo físico foi feito para durar. Eu nunca vi ninguém com 120 ainda, mas acredito que nesse século a gente vai ver isso acontecer. Já nasceu. Já nasceu, provavelmente já nasceu, né? Com certeza eu não vou estar aí para ver. Né? O nascimento sim, mas o desencarne não. Então, nesse período aqui, por que a gente reencarna? É uma grande questão que muitas vezes as pessoas nos perguntam. E lá o Livro dos Espíritos, na questão 132, diz de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Suportar a parte que nos toca. Evoluir para suportar essa parte, para nos responsabilizar por esta parte, como é o caso de Jesus, que é Filho de Deus, igual a nós, num outro estágio evolutivo, que é responsável pela nossa galáxia, inclusive pelo nosso planeta. Então, de que maneira a gente pode pensar 120 anos quando nós estamos falando de bilhões de anos? E quando a gente reencarna, nós escolhemos o teor de vida, baseado em quê? Naquilo que nós queremos aprender do passado para desenvolver aqui. Isso não tem absolutamente nada a ver com riqueza, pobreza. Isso tem a ver com o tipo de vida que a gente escolhe para a necessidade de aprendizado que a gente tem. Porque no mundo espiritual, se assim a espiritualidade nos permite, nós vamos escolher o tipo de encarnação que nós vamos ter.
para que aquele tipo de encarnação nos ensine aquilo que nós precisamos. Homem ou mulher, rico ou pobre, gordo ou magro, baixo ou alto, etc. A gente escolhe tudo, inclusive a família pela qual a gente reencarna. Então, como que a gente vai reclamar de algo na vida e não entender isso como uma lição e um aprendizado, se fomos nós que escolhemos? E o livro Mensageiros, de André Luiz, fala muito claramente. Quem quiser, vá ler o livro. É fantástico nesse aspecto, nesse sentido. Até aqui tudo bem? Então vamos em frente. O que acontece? Uma das razões pelas quais a gente reencarna é para a gente enfrentar os nossos pontos a melhorar. E mais ainda, para a gente aprender a lidar com a questão do materialismo. O que acontece? Quando nós entramos em contato com o corpo físico e o mundo material, nós estamos levados a tomar as vicissitudes desse momento. Então, se você é virtuoso ao ponto de dizer, bom, eu sou uma pessoa generosa, e você vem com uma vida abastada, a tendência que você tem é ser generoso. Agora, não significa que quando você está com a consciência mais restrita, um corpo físico, todos os vícios, as tendências e as possibilidades que a vida nos dá, não significa que você vai ser generoso. Por mais que você tenha prometido para você mesmo que você ia aprender essa lição. Ou seja, na prática, esse encontro com a materialidade faz com que a gente interprete, a gente enfrente situações que fazem com que a nossa hombridade, ou melhor, a nossa força perante as virtudes que a gente tem e os pontos a melhorar que a gente precisa desenvolver, eles são testados ao extremo. Ao extremo. Significa que se você foi suicida em outra encarnação, na época em que você passou por essa situação, você vai sentir essa necessidade. Ou pode iniciar um processo novo também. Né? Ou seja, a ciência já provou que a depressão é um gene hereditário. E o Espiritismo nos ensina que quando a gente nasce, 50% da biologia são dos pais e 50% vem do perispírito. Então, aquela hereditariedade está na alma, que plasma no corpo a situação. Ou seja, na prática, no mundo espiritual, a gente não sente a dor que a gente sente aqui. As coisas não têm a materialidade e a forma não tão dinâmica como existe aqui no mundo espiritual, no mundo físico. Então é aqui que a gente acaba por aprender a desenvolver ao encontro do materialismo. Só que muitas vezes a gente tem uma dificuldade e olha para as coisas materiais de uma maneira como se elas fossem absolutas. E até a espiritualidade questiona o estudo da ciência como um todo, porque na prática, se não há algo além da matéria, o que existe então? O nada? Eu garanto para vocês que alguém, se estiver trabalhando hoje, ou se não estiver trabalhando, e amanhã não tem nada para fazer, nada mesmo. A primeira sensação é de utilidade. Estou descansando, legal, e daqui a pouco não tem nada para fazer de novo. Qual é a minha utilidade nesse mundo? Isso acontece muito quando as pessoas começam a se aposentar e não tem outra atividade. Qual é a minha utilidade no mundo, já que o trabalho é a única utilidade que eu entendia que era aproveitável? Então, muitas vezes, nessa nossa dificuldade de enxergar as lições que a vida nos dá, as escolhas que a gente fez na espiritualidade e trouxe para cá, essa reencarnação que faz com que a gente desenvolva aquilo que é a essência de dentro para fora, muitas vezes nós nos perdemos na curva das questões materiais ao ponto de que a gente se utiliza das coisas materiais a nosso bel prazer.
Traduzindo, a pessoa que vem com muito dinheiro tem a responsabilidade de administrar esse dinheiro em prol da comunidade. Claro que ela vai se beneficiar da mesma forma, mas não só ela. A comunidade como um todo e no seu entorno. Assim também a pobreza, assim também outras situações. Porque aquilo vem junto como um aprendizado para cada um de nós, conforme a necessidade que se tem. Então, muitas vezes, nós não aprendemos, mesmo nas dificuldades extremas, as situações e as lições que nós queremos dar para nós mesmos. E aí nós dizemos que agora Deus está me ensinando tal coisa. Será que foi Deus? Existe uma lei de causa e efeito. Deus criou suas leis imutáveis para não precisar ficar atuando toda hora. E Ele ainda assim atua através dos espíritos benéficos e bondosos em nosso bem-querer. Então, na prática, é como se a gente pedisse de um lado da porta, me ensina, e passasse para o outro lado da porta e dissesse, não entendi. Vou repetir. É como se de um lado da porta, na espiritualidade, a gente pedisse, me ensina a ser humilde, e quando a gente chega no mundo físico, a gente, o que foi que eu pedi mesmo? Eu não entendi. E as coisas para nós aprendermos a humildade acontecem todo dia e a gente não se dá conta. Porque aí o orgulho floresce, lógico, bonito, rico, bonita, rica, e assim por diante. Super inteligente, todo mundo elogia, e aí para onde vai a humildade? Não é? Então, na prática, a gente só vai provar para nós que nós estamos consolidados ou não naquele aprendizado. Essa é a questão. Se não há consolidação ao ponto de nós passarmos por qualquer situação com a força e a hombridade que todo mundo deveria ter, todo mundo nós, a gente ainda não solidificou a situação. É o que dizia Jesus, que dizia que mesmo uma pedra entrando dentro de um lago, ela não vai molhar. Porque ela é consistente ao ponto de não se deixar penetrar pelo lago. Traduzindo isso, mundo espiritual, mundo físico, valores morais e intelectuais em relação à espiritualidade. É engraçado que muitas vezes a gente coloca a culpa na vida, quando na prática a vida depende e é consequência daquilo que nós fizemos na própria vida. Nada mais do que consequências e escolhas e provas. E quando a gente acha que aprendeu tudo, vem outra prova e nos ensina que a gente não aprendeu nada. E quanto mais a gente aprende, mais ignorante a gente é. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que nós estamos longe, mas muito longe daquilo que é o saber verdadeiro. Né? Até aqui ok, gente? Ninguém correu? Ah, coisa boa. Aí, eu vou dar uma lição de casa para vocês. Primeira vez que eu entrei numa casa espírita foi em 1994, século passado. Eu gosto de dizer isso, parece forte, né? Mas foi no século passado, 1994. Né? E a primeira pessoa que me atendeu na casa espírita disse o seguinte: o que o senhor veio fazer aqui? Ué, não sei, disseram que era para mim vir aqui, eu vim. Eu tinha 21 anos na época, né? E, tá, mas o que o senhor veio fazer aqui? Ué, eu vim procurar ajuda. O senhor veio trabalhar? Não, eu vim procurar ajuda. Ah, tá. Hoje eu consigo entender o que ela quis dizer com aquilo. E numa outra casa, a primeira coisa que a pessoa fez, a gente chama de atendimento fraterno aqui, lá a gente chamava de entrevista. Ela pegou esse livrinho aqui, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? No capítulo mais longo do Evangelho, alguém sabe qual é que é? Não? Como
Como que vocês não sabem? Isso tem que ser decore de salteado. Tchê! E vê se votem no domingo, né? Por favor. Até botei um vídeo essa semana. Façam tudo, mas votem. Não votem em branco. Escolhe. Né? Ela me deu de presente um livrinho desse e disse: meu filho, uma senhora de uns 70 anos mais ou menos, meu filho, tem a honra hoje de ser chamado de filho dela, né? Tia Marlene, era diretora espiritual da casa à época. Meu filho, leva esse livro para ti, ele vai te ajudar. Tu vai fazer o seguinte: tu vai chegar em casa, abre ele na página, no capítulo 5. E tu só vai deixar de ler o capítulo 5 a hora que tu entender o que o capítulo 5 disse para ti. Enquanto tu não entender o que o capítulo 5 disse para ti, não lê o resto. Bom, imagina. Sabe o que é o capítulo 5? Alguém sabe? Mas como que vocês não sabem? Cara chato esse, né? Todo mundo tem que ter tudo decor, né? É que eu sou do computador, eu leio e gravo, né? Cada um tem um jeito, né? Mas digo, quanto mais eu estudo, mais eu gravo. Então, se a gente não está gravando, é porque a gente está estudando pouco. Quanto mais a gente estuda, e se for problema de esquecimento, vai se tratar de Alzheimer. Não tem problema nenhum. Fui numa palestra no Teatro da Fevale sobre Alzheimer, maravilhosa. Quem não foi, perdeu. O Alzheimer acontece 20 anos antes dele acontecer. Então, se tu está começando a esquecer alguma coisa... Gente, assim, eu vou contar um segredo. Minha esposa está filmando hoje, tá? Eu pedi para ela, né? E a única coisa que eu não posso esquecer na minha vida é o nome dela. Mas olha, nunca. Vocês sabem como é que é aquela história, né? Daquele casal que estava 50 anos casado. Vocês conhecem essa história? A história é a seguinte: eles foram jantar, e o casal foi jantar junto, eles começaram a conversar e ele dizia: meu amor, meu bem, meu chuchu, meu isso, meu aquilo. O amigo dele, eu já disse, não sei se 50 anos casado, meu bem, meu amor, meu chuchu. Mas como? Aí as meninas foram, né? As meninas foram conversar, não sei o quê, e os meninos ficaram lá batendo papo e disseram assim: eu preciso te perguntar uma coisa. Me diz um negócio. Como que depois de 50 anos de casado, tu ainda continua chamando ela de meu bem, meu amor? Não, meu querido, eu esqueci o nome dela. Então, se a gente começou a esquecer, vamos no médico se tratar. Então, o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. É o mais longo, mais profundo e mais explicativo capítulo para a gente deixar de fazer mimimi. Para a gente parar de ser vítima e nós começarmos a sermos protagonistas da nossa vida. Porque o capítulo é claro quando ele explica para nós, de uma forma direta ou indireta para quem quiser e para quem não quiser ver, da onde vêm as nossas aflições, de que maneira elas acontecem. Porque nada acontece por acaso. Nada. Absolutamente nada. A gente escolhe mudar na última hora se quiser. Né? Então nós temos que parar, desculpe a palavra, mas desse paternalismo conosco e da cobrança extrema com os outros. Porque para nós, não é bem assim, aconteceu porque o fulano Beltrano, para o outro, foi tu que fez. Não é legal isso? Para mim não serve. Agora para o outro, foi tu que fez. Foi tu que fez. A hora que a gente começar a entender que a rédea da vida está na nossa mão, a gente vai parar de reclamar e tomar a rédea de vez. Você sabe como é que eu comecei a fazer palestra? Eu meti a cara e pedi para um amigo meu. Passei 2 semanas que nem maluco estudando, nunca tinha feito uma palestra. Cheguei numa casa espírita, eu tremia que nem vara verde, mas eu fiz a palestra. Fazem 20 anos isso. E eu estou aí hoje. Vocês vão sair daqui e vão limpar as orelhas bastante. Eu vou falar! Então,
Bem-aventurados os aflitos é para a gente entender de fato o porquê que a gente acha que sofre e que, assim, vamos tirar isso da vida da gente. A gente não está aqui para sofrer. Lembrem, no começo, a gente está aqui para aprender. Nós nos propusemos a encarnar para aprender, para ter lições. E a gente tem que entender essas lições que nós pedimos. É que nem um adolescente com um pai ou com uma mãe. Tu tem que fazer isso, eu sei o quê. Eu não pedi para nascer. Vocês já ouviram isso? Muito? Você sabe qual é a melhor resposta? Meu filho, tu não pediu para nascer, tu implorou para nascer. Porque tem 6 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados na Terra. Tu pediu, pelo amor de Deus, me dá uma chance que eu preciso evoluir. Aí chega aqui, dá na nossa lata. Quem não fez isso? Levante a mão. Eu não posso. Todo mundo fez. Então é o que eu disse, a gente esquece. E com os outros, foi ele, foi tu. Com nós, não, foi alguém que fez. Então a grande lição desse capítulo é essa. A responsabilidade do que a gente está passando hoje é nossa. Mesmo que não seja desta existência, seja de outra existência. A gente não vai lembrar. Alguns até lembram. Então, volto a dizer, vamos dar a volta e sermos propositivos. E o próprio Evangelho nos propõe isso. No capítulo chamado Sede Perfeitos. Primeira vez que eu li esse capítulo, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu quase desisti. Porque é muita perfeição. Mas aí eu aprendi que o que a espiritualidade nos propõe, inclusive Jesus, não é nós sermos perfeitos. É nós nos esforçarmos ao ponto de vencermos as nossas questões e aprendermos alguma coisa. E esse aprender tem a ver com a nossa essência, não com a nossa externalidade, com o nosso corpo. Temos que cuidá-lo, sim. O Edivaldo Franco, 93 anos fazendo palestra. É honorável, não é? Falando de política essa semana, eu vi uma entrevista, eu nunca vi o Edivaldo falar de política na vida. Falou muito bem, 93 anos. Eu nem sei, com 45 eu não consigo lembrar de metade das coisas que ele fala numa palestra. Então vocês imaginem a possibilidade, e ele era cardíaco, ele tinha uma série de problemas na vida dele. E aí, inclusive, uma parte da vida escolheram. A espiritualidade estão escolhendo, filho. Tu vai continuar, você vai ir. Né? Então, nesse capítulo C de Perfeitos, a espiritualidade nos mostra de que forma a gente pode aprender. Mas eu volto a trazer isso para vocês como experiência pessoal versus aquilo que a gente aprende. Não adianta só a gente ler o que está escrito. A gente tem que testar, a gente tem que buscar. Nós precisamos fazer com que aqueles conceitos se traduzam na nossa vida. A gente tem que traduzir o que está escrito nos livros para a nossa vida diária. Senão não adianta de nada. E não adianta mexer em tudo ao mesmo tempo. Escolhe uma qualidade tua, abraça ela que as outras vêm junto. Não importa qual. Vai começar pela humildade? Amigos, se tu for humilde, vem um monte de coisa junto. Generosidade, paciência, tranquilidade, caridade. Ah, eu vou escolher não ser egoísta. Eu vou escolher ser generoso. Olha quanta coisa vem junto com a generosidade. O problema é que ensinaram para nós um conceito de equilíbrio que é como se nós tivéssemos que viver sempre numa linha reta. Minha esposa é psicóloga. E em psicologia se fala que isso aqui é esquizofrenia. A pessoa que sempre está da mesma forma e não muda o humor, nada. Isso é esquizofrenia. Então, na realidade, a gente traduziu errado o conceito. Na prática, nós vamos ter os nossos momentos de alta e de baixa e vamos vincular isso na nossa vida de existência. Agora,
O que nós estamos aprendendo com essas altas e com essas baixas e com aquilo que nos faz ser quem nós somos? Ficar rico ou pobre é uma situação de momento. Um dia tu fica rico, outro dia tu perde tudo. Aconteceu aqui no Vale, continua acontecendo, acontece no mundo inteiro e assim por diante vai acontecer o resto da vida. Para todo mundo. É carraspana e a gente aprende ou a gente não aprende. Leiam o capítulo 5 e prestem atenção no café da manhã. Amanhã. Prestem atenção no café da manhã. No quê? Café da manhã. Hã? Café da manhã. Hã? Ah, eu achei que eu estava meio surdo. Sabe por que no café da manhã? Porque quando a gente acorda, eu acordo a 1000. Eu já acordo assim, do jeito que eu estou agora. Ligadaço! A patroa acorda devagarzinho. Aí o que vocês acham que acontece? Até um tempo eu não entendi isso, eu tenho que dar um tempo para ela ligar. Agora de noite é o inverso. Então, cada um é cada um, né? Então chega sábado, 6h30, oi, tô de em pé, eu quero dormir. Mas é o estilo dela, né? Então assim, o sede perfeito significa te esforça em chegar lá, meu amigo. Usa uma das tuas qualidades e puxa o resto. Vamos ser práticos. Essa história de equilíbrio é para esquizofrênico. Nós não vamos conseguir a perfeição completa nessa existência. Esquece. Então larga isso de mão. Pare de querer que todo mundo seja perfeitinho em tudo. Não existe isso. Isso é para deixar a pessoa louca, depressiva, conflituosa, ao extremo. Te foca nas tuas qualidades e vai. O problema é que a gente fica se focando nos defeitos e esquece das qualidades. Não. Se tu te focar na qualidade, os defeitos vão embora. Porque a gente está focado, observando o que está acontecendo e crescendo. Aí tu nem lembra mais que tu isso, tu aquilo, aquele outro. Tu vai te focar naquilo que tu é. E não tem fórmula. Cada um tem a sua. Cada um é de um jeito e prefere o que é melhor. Mas escolhe um caminho para ti. Não perde a oportunidade dessa encarnação de exercer aquilo que está dentro da gente já. Se a gente tem uma qualidade, usa ela. Ah, eu não vou usar. Porque vai que as pessoas digam que eu sou tão isso. Isso é uma falsa modéstia, o nome disso. Falsa modéstia. Ah, eu não posso falar, né? Eu sou muito humilde. Não, isso não é humildade. Isso é falsa modéstia. Humildade é tu saber onde tu tá e bater pé em cima do que tu é. Nem não querendo ser mais do que ninguém. Eu sou isso e deu pra bola. Sem problema nenhum. A gente conflitua os conceitos. Então lá no capítulo Sede Perfeitos, para a gente fazer um fechamento, as que a vida nos dá e aquilo que a espiritualidade e Jesus nos trouxe, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso se traduz não pelo corpo de Jesus, se traduz pelos conceitos que Jesus deixou de forma perene para nós. Ele está vivo nos conceitos dele. É como quando alguém da nossa família desencarna, a gente mantém certas tradições porque a gente faz com que aquela pessoa se mantenha viva na nossa vida, nos nossos corações. E o conceito de Jesus está vivo, cada vez mais vivo. E lá no capítulo diz assim, faz de tudo o que você gostaria que te fizessem. Não é simples? Não quer que falem mal de ti? Não fala mal dos outros. Não é simples? E por que a gente não faz? A gente complica. É só por isso. Porque a gente é chato. Só por causa disso. A gente é birrento, marrento, orgulhoso, ao extremo. Levanta a bandeirinha mesmo que sabe que está errado. Mas levanta a diabo da bandeirinha. Oxa vida! Está na hora de dobrar esse negócio. É que nem um feixe. Se você pegar uma árvore numa tempestade, a mais dura quebra. A mais flexível continua de pé.
A natureza ensina pra gente. Outra coisa que diz, interrogue a própria consciência todos os dias, para que você avalie tudo que você fez durante o dia e melhore no próximo. É complicado isso? Ele não está dizendo que tem que ser A, B ou C. Avalie tua própria consciência. Como que você fez esse dia? Foi legal ou não foi? A gente não vive analisando as coisas de trabalho ou de vida? Quanto eu ganhei nesse mês? Qual é o orçamento? Gastei mais ou menos? Faz isso com a tua vida diária. Só cuide para não ficar doido. Mas é verdade. Porque é que nem dieta. Sabe como é que é dieta? Segunda começa a dieta. Terça eu vou tomar balança. Quanto que eu emagreci? Nada, filho. Então não é assim. Te avalia e trabalha, mas cria pontos de referência com determinado tempo. Porque senão tu não vai observar. Eu sei que há 10 anos atrás era bem pior do que eu sou hoje. E eu sei que daqui a 10 anos eu vou ser bem melhor do que eu sou hoje. Pelo menos eu penso em ser assim. Outro item. Fé. Deposita a fé em Deus e na sabedoria. Aquela pergunta do início, por que comigo, não seria feita. Porque a gente teria fé na sabedoria de Deus, que sabe que a melhor lição para nós pode ser a mais amarga ou a mais doce. Só que amargo e doce é uma questão de ponto de vista. Se a gente tem um ponto de vista de um mês, é uma coisa. Se a gente tem um ponto de vista de várias encarnações, não é nada. A gente nem começou a subir a corredeira. Outro item, caridade. Bom, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos. O que é caridade para Jesus? Perdão, indulgência e, se eu não me engano, paciência. Isso é perdão para Jesus. Isso é caridade para Jesus, desculpa. Né? Então, de que forma a gente está fazendo a caridade? Material ou física? Bom, se eu vou focar na caridade, puxo o resto junto. Eu vou pelo menos doar 1 hora, 2 horas do meu tempo por semana para alguém que está precisando. E esse alguém não significa outro alguém, pode ser um alguém dentro da nossa casa que está precisando de ajuda. Porque as pessoas mais abandonadas no mundo de hoje estão dentro da nossa casa. Elas estão na casa, mas não estão no lar. São duas diferenças importantes. Sede perfeitos, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perdoai 7 vezes 7, dai outra face e assim por diante. É fácil perdoar? Não. Mas o ser de perfeitos é o esforço para a gente chegar lá. Outra coisa, não se envaideça daquilo que você tem. Não é seu. Uma hora tu perde tudo, outra hora tu ganha tudo. Quando a gente entrou não tinha nada. Quando a gente saiu não tinha nada. E aí? A gente briga tanto para ter, já que quando a gente entrou não tinha nada e saiu tinha nada também. Não que a gente não deva ter, mas que a gente tenha de uma maneira que a gente possa usar em benefício da comunidade ao nosso entorno. E aí fica um desafio. Qual o percentual do tempo do teu trabalho ou da tua vida que tu te predispõe a ajudar alguém? Porque ser feliz também é uma riqueza. Ter saúde também é uma riqueza. E tem muita gente no hospital. Inclusive fechou semana passada. Não tinha lugar para atender. E se você precisasse ir lá? E aí, como é que fica? Outra situação. Se você tem a possibilidade de mandar em alguém, ou é chefe de alguém, use isso com bom senso, com boa vontade, não pise nas pessoas. É isso que esse capítulo diz para nós, além de tantas coisas. Vamos lá estudar capítulo 5 e o Sede Perfeitos, esse eu não me lembro o número, mas é só olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo que ele está lá. E eu queria encerrar dizendo para vocês uma coisa. Muito sério e muito certo.
A verdadeira sabedoria não está em nós sabermos de todas as coisas, mas a verdadeira sabedoria está em usar aquilo que a gente sabe em benefício de alguém. Se é muito ou se é pouco, não importa, mas que a gente possa, de uma maneira ou de outra, aprender numa palestra, no dia a dia. Todas as lições que Deus nos dá a oportunidade são milhares por dia. Ele é muito misericordioso e muito bom. E agora, que a gente possa, mais do que tudo ainda, que é o entendimento da lição divina, que é agradecer. Agradecer porque a gente encarnou. Agradecer porque os nossos pais cuidaram de nós. Agradecer pela vida que nós escolhemos e tivemos a oportunidade de escolher. Agradecer porque a gente aprende se a gente quer. Se a gente não quer, a gente não precisa aprender. Nós não somos obrigados a evoluir. Nós evoluímos se nós quisermos. Nós temos a possibilidade de livre-arbítrio. Nós temos a saúde. Nós temos a possibilidade de usar a nossa voz, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso olhar. Quando tem tanta gente que não consegue mais ter nada disso, está em cima de uma cama ou não pode nem ao menos andar, que a gente possa se eternecer com as coisas da vida e entender que desde a pequena flor até a maior margarida, a bondade e o amor de Deus está ali presente e que a gente aprenda com essas pequenas lições que uma flor nos dá, para que a gente possa usar aquilo que Deus nos deu com a sua maior bondade e sua maior reflexão, que é o amor que a gente tem para dar. E que esse amor seja como o perfume de uma flor, que possa se espargir no ar, no coração das pessoas, tocando aquelas que têm necessidade, muito mais caridade e principalmente necessidade de amor, de carinho perante a sua dor. Que assim seja. Que assim seja.